Podem sentar. Boa noite a todos. Saudamos os irmãos que aqui estão reunidos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Nós estamos estudando a palavra de Deus aqui nas quintas-feiras. Estamos estudando algumas das doutrinas mais preciosas ao coração de um verdadeiro crente, uma pessoa nascida de Deus. Amém? No último estudo de quinta-feira, nós tivemos a doutrina da reconciliação, né? Um pouquinho para trás, nós tivemos a doutrina da redenção. E hoje, com a graça de Deus, nós vamos falar sobre a doutrina da propiciação. Provavelmente você, na sua leitura da Bíblia, passou várias vezes por esta palavra propiciação e muito provavelmente não entendeu muito bem o que ela queria dizer, né, no quadro da passagem que você estava lendo. E é muito possível que você tenha seguido adiante na sua leitura sem procurar saber exatamente o que queria dizer a palavra propiciação. Mas nesta noite, com a graça de Deus, vamos lançar alguma luz sobre esta palavra tão importante. Lá no livro de 1 João, no capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então aqui nós temos esta palavra, propiciação. Ela aparece novamente no capítulo 4 de 1 João, no versículo 10, onde João diz assim: Nisto está a caridade, isto é, o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Então, que Deus nos conceda a graça, a iluminação do seu Espírito Santo, a sua misericórdia, o espírito de revelação e de sabedoria, para que nós possamos compreender, não somente com a nossa alma, mas com o nosso espírito, possamos testificar juntamente o Espírito Santo e o nosso espírito a respeito desta verdade que nós encontramos na palavra de Deus, sobre esta doutrina tão preciosa, que é a doutrina da propiciação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queria iniciar a nossa ministração com uma pergunta. E a pergunta é essa: o que tem você para oferecer a Deus a fim de se tornar aceitável diante dele? Você já pensou alguma vez no sentido dessa pergunta que acabou de ouvir? O que você tem feito? O que você pode oferecer a Deus a fim de se tornar
aceitável diante de Deus. É muito provável que você venha a responder que nada pode fazer para tornar-se aceitável diante de Deus. Nós vamos falar para vocês uma parábola que encontramos aqui no capítulo 18 de Lucas, e que fala a partir do versículo 19 sobre o fariseu e o publicano. E disse também esta parábola, versículo 9 do capítulo 18. Disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Em outras traduções se encontra a expressão: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Em outras traduções: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Versículo 14: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Queridos irmãos, o nosso Deus, o Deus que nos foi revelado na Bíblia, por ser santo, apartado de todo mal, de todo pecado, por ser justo e verdadeiro, Ele então precisa nos condenar, porque somos pecadores. A Bíblia sustenta isso, não é? A menos que seja encontrado um meio pelo qual a sua desaprovação com relação ao nosso pecado, um meio de sua desaprovação e sua ira ser aplacada. Quando nós falamos na doutrina da propiciação, nós estamos tratando deste meio que Deus usou. Porque nós, na condição natural de pecadores, não podemos oferecer nada a Deus que o satisfaça com relação à nossa situação. Há uma única coisa que pode ser oferecida para satisfazer as exigências absolutas e elevadíssimas de Deus. E isto que pode ser oferecido, a Bíblia nos apresenta como o sangue propiciatório do Senhor Jesus Cristo. Amém? Na verdade, aquele publicano, quando orou e ele não tinha coragem nem de levantar a cabeça, ele disse: tem misericórdia de mim, que sou pecador.
se propício a mim. Então, o que fez aquele publicano que o fariseu não fez? O fariseu estava apoiado em sua justiça pessoal, a sua bondade, os seus dias de jejum, a sua fidelidade em todos os dízimos. Ele estava apoiado naquilo que ele poderia fazer, nas suas próprias justiças. E que lá o profeta Isaías, no capítulo 62, diz que as nossas justiças são como o trapo da imundícia. E se você quiser saber o que quer dizer trapo da imundícia, depois do culto eu te digo o que é. Tá? Então diz que as nossas justiças são assim. De maneira que aquele fariseu estava apresentando diante de Deus os trapos da sua imundícia. Mas aquele publicano, ele correu para debaixo do quê? Do sangue propiciatório. Por isso, Jesus disse que ele saiu do templo justificado e o fariseu não. Irmãos, para entender corretamente a expressão desse termo propiciação, nós precisamos entender um pouco da religiosidade daquela época, não é? E então, nos tempos antigos, de um Deus irado, cuja ira deveria ser aplacada por penitências, sacrifícios pessoais, não é? No sentido de se mudar a atitude daquele Deus com relação aos homens, e que então sobrasse alguma bênção de Deus para os homens. Então, esse conceito de propiciação deriva disso. Como podemos nos tornar propícios a Deus? No capítulo 18 de 1 Reis, nós temos aquele confronto no Monte Carmelo entre Elias e os profetas de Baal, né? E a Bíblia diz que os profetas de Baal passaram a manhã inteirinha e foram até uma parte da tarde clamando ao Deus Baal e se flagelando e se mutilando e derramando o próprio sangue deles, e eles clamavam: ah, Baal, tem misericórdia de nós. E Baal não se sensibilizou em momento algum com o sacrifício daqueles sacerdotes, né? Que eles estavam então ali tentando mudar a atitude de seu Deus para com eles, através de súplicas, penitências, mutilações que eles estavam praticando em seus próprios corpos, né? Agora, quando nós olhamos para o caráter do Deus da Bíblia, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vemos que Ele é um Deus de infinita bondade e de misericórdia, e que Ele se agrada em nos conceder a sua graça. A natureza essencial do nosso Deus é o amor. Então é um Deus diferente dos deuses que haviam na antiguidade. Até mesmo os gregos, que são considerados até hoje como os pais da civilização ocidental, né? Fala-se em Grécia, pensa-se em sabedoria, mas nós sabemos também que pensa-se em idolatria.
E quando Paulo ali estava em Atenas, ele percebeu que haviam templos dedicados aos mais diferentes deuses. E eles eram tão supersticiosos, né, que eles temeram muito, no meio daquele grande panteão de deuses, eles temeram esquecer um deles. E que esse Deus, então, esquecido, pudesse se vingar deles por causa do esquecimento. Aí erigiram lá um templo ao Deus desconhecido, não é? Então, exatamente por causa do medo da ira da divindade, não é? Agora, vamos olhar para a Bíblia, vamos deixar o contexto cultural daquela época e vamos pensar na Bíblia. A palavra propiciação revela uma das 3 grandes palavras doutrinárias da Bíblia, para nos revelar a extensão, o valor precioso da morte de Jesus Cristo por pecadores como nós. Então, algumas quintas atrás, foi vista a doutrina da redenção. Então, a redenção está associada à morte do Senhor Jesus Cristo, mas em relação direta com o nosso pecado. Nós estávamos vendidos debaixo do poder do pecado. Então, a palavra redenção, ela inspira, nós fomos comprados do pecado. Então, esta palavra redenção, ela contextualiza a morte de Cristo em relação ao nosso pecado, que nos mantinha cativos. Na última quinta-feira, que tivemos o estudo, tivemos a doutrina da reconciliação. Então, na reconciliação, mais uma vez, a morte de Jesus Cristo é enfatizada, porém em relação ao homem. Porque a Bíblia diz que nós estávamos separados de Deus por um abismo. O profeta Isaías falou sobre este abismo que nos separa de Deus. Logo, a reconciliação nos mostra que a morte de Jesus Cristo possibilitou o reatamento deste relacionamento que fora partido por causa do pecado. E finalmente, temos hoje a terceira palavra doutrinária, que é a palavra propiciação. E a palavra propiciação, então, refere-se à morte de Jesus Cristo, não mais em relação ao pecado e não mais em relação ao homem, mas em relação a Deus. Amém? Então, nós não vamos, evidentemente, pensar como os gregos pensavam, como os fenícios, adoradores de Baal, pensavam, que queriam mudar a atitude de Deus. Nós sabemos que o nosso Deus é imutável, Ele é imutavelmente amoroso, Ele não precisa mudar, Ele é um Deus de justiça, de retidão, de santidade, o seu caráter é perfeito, né? Porém, este imenso reservatório de amor, de compaixão e misericórdia não poderia suprir a nossa necessidade desta compaixão e desse amor, sem que houvesse uma base
para que o amor de Deus pudesse ser derramado sobre o homem, de forma tal, então, Jesus supriu na cruz do Calvário esta base, segundo a qual Deus poderia derramar o seu amor, a sua compaixão e sobre nós. Amém? Louvado seja Deus. Então, a propiciação, ela é uma obra de Jesus Cristo, uma obra realizada para satisfazer a Deus Pai. Não é para satisfazer os homens, mas é para atender às exigências da santidade e da justiça de Deus, da retidão divina, para que Deus pudesse então livremente agir em benefício de pecadores como eu e você. Amém? Então nós começamos a sentir que há algo assim profundamente sagrado nesta doutrina da propiciação, e que tantas vezes nós lemos isso na Bíblia e passamos em frente sem entender muito bem. Lá no livro de Levítico, no Antigo Testamento, o terceiro livro da Torá, e então no capítulo 16 deste livro há uma palavra sobre o dia da expiação. E esse dia da expiação no calendário religioso judaico aponta profeticamente para o que Jesus realizaria por nós pecadores. Então, no livro de Levítico nos mostra que o Deus Santo da Bíblia, o Deus de Israel, tornou-se um Deus inacessível por causa do pecado. Então, o lugar onde estava a sua presença, no lugar santíssimo, para se chegar até lá, a pessoa tinha que atravessar 3 véus, 3 cortinados, e finalmente, para entrar no lugar santíssimo, teria que atravessar um véu espesso de linho fino, e ali então Deus orientou que somente o sumo sacerdote poderia entrar ali, naquele santo lugar, e então aspergir o sangue do sacrifício sobre o propiciatório. Então havia uma tampa na Arca da Aliança que sinalizava a presença real de Deus no meio de Israel, e então a tampa daquela arca chamava-se propiciatório, porque era naquele propiciatório que o sumo sacerdote aspergia o sangue do sacrifício por ele mesmo, pela sua casa e por todo o Israel. Então, o sangue era aplicado no propiciatório, naquela tampa. E o que havia dentro da arca? As tábuas da lei. A mesma lei que fora transgredida pelo povo de Israel. Então, o sangue tinha que ser aplicado sobre o propiciatório, para que Deus, vendo o sangue, poderia ser propício ao povo de Israel. E a consequência desta propiciação é que a condenação
pelo pecado de Israel era então suspensa por 12 meses. Então a alegria durava pouco, 12 meses, porque no ano seguinte o mesmo sangue tinha que ser aspergido sobre o propiciatório. Então o sangue da propiciação deveria ser aplicado onde? No propiciatório, em cima da arca. É claro que Deus tudo vê, mas a metáfora para o coração do homem é que a lei que fora transgredida por Israel, agora o sangue que fora oferecido a Deus tornava o povo propício. Portanto, uma suspensão da penalidade do pecado por 12 meses. O autor de Hebreus, lá no capítulo 10 do livro de Hebreu, ele nos lembra que aquilo era como se o povo estivesse anualmente fazendo uma lembrança ou uma comemoração de sua pecaminosidade, porque o pecado não era tirado, apenas que a pena era suspensa temporariamente. Então aquilo era para lembrar, era o reconhecimento de uma dívida. É como se o credor pudesse dizer: não, eu espero mais 12 meses. E no ano seguinte, eu espero mais 12 meses. Então, havia um alívio temporário. Por isso que se diz que no Antigo Testamento o pecado era coberto. Ele não era tirado, como na Nova Aliança. Então, Israel renovava aquela dívida no dia da expiação. É por isso que quando você lê lá no livro de Hebreus que eles estão fazendo comemoração pelo pecado, você não entende muito bem essa expressão, mas agora você está entendendo que o débito era prorrogado, ele não era extinto. E o autor de Hebreus diz por quê? Pois era impossível que o sangue de novilhos, bezerros e bodes pudesse remover pecados. Aquilo tudo era um meio educativo que Deus estava educando aquele povo através de figuras e metáforas para quando viesse a realidade que é Jesus Cristo. Amém? Deus tinha uma solução final para o problema do pecado. Glória a Deus. Podemos dizer aleluia. E esta solução final está em Romanos, capítulo 3, versículo 25. Na verdade, eu vou ler até a partir do 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Queridos irmãos, essas duas palavrinhas juntas,
todas as dívidas que o povo de Israel renovava ali anualmente no dia da expiação. É como se Jesus tivesse ajuntado toda aquela dívida e oferecido o seu sangue para a quitação daquela dívida e para que Deus então pudesse aceitar o povo. Então Jesus ofereceu um pagamento total, o fim de todas as dívidas. E o resultado para nós é que temos então paz com Deus. O pagamento total foi efetuado. Fomos redimidos, tivemos a remissão, o perdão dos nossos pecados. Amém? De uma forma definitiva. Então, o que nós podemos aprender com essa doutrina? Que a propiciação no Antigo Testamento, na Velha Aliança, ela era provisória, não era uma coisa definitiva. Tanto é que anualmente a dívida tinha que ser prorrogada. Agora, no Novo Testamento, a propiciação é definitiva. Amém? Ela foi cumprida em Jesus Cristo. Amém? Aleluia! Então, nós vemos aqui dois fatos sumamente importantes. Eu vou ser didático. Primeiro grande fato: a propiciação é uma exigência divina, porque Deus é santo e os homens são pecadores. Segundo grande fato: Jesus Cristo ofereceu-se a Deus como sacrifício pelos pecadores. Ele cumpriu aquela figura, aquela metáfora do livro de Levítico. Amém? Aleluia. Então agora, Deus, aquela represa enorme do amor, da fidelidade e da compaixão de Deus, pode nos atingir. Amém? Porque agora Deus é justo e é justificador. Amém? Ele consegue nos justificar. Ele consegue atribuir justiça e retidão a nós, sem deixar de ser justo. Se ele fizesse isso antes de Jesus oferecer o seu sangue imaculado por nós, Deus nos justificaria, mas ele deixaria de ser justo. Ele teria que negar a sua natureza para poder nos reconciliar. Então era necessário que Deus fosse satisfeito antes de poder perdoar pecadores. A sua justiça perfeita precisava ser satisfeita. Amém? E eu quero lhes apresentar um terceiro grande fato sobre a doutrina da propiciação. É o fato de que Jesus ofereceu a Deus a única coisa que seria aceita como propiciação: a sua própria vida, o seu próprio sangue. E um judeu compreendia muito bem isso, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E depois em Hebreus capítulo 9, este princípio é mais uma vez apresentado, né? Então, 1 João 2,2, que foi o versículo que nós lemos inicialmente, diz que Jesus foi oferecido como propiciação pelos nossos pecados. E a mesma palavra aparece novamente em 1 João 4:10. E aqui então um quarto e último fato importantíssimo sobre essa doutrina.
corpo de Jesus Cristo tornou-se o lugar da propiciação no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o lugar da propiciação era o propiciatório, a tampa da Arca da Aliança. No Novo Testamento, nós vamos ler um versículo que comprove este fato sumamente importante. E o versículo está em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então aqui está a menção do corpo do Senhor Jesus. O corpo do Senhor Jesus na nova aliança é da propiciação. Amém? O corpo do Senhor Jesus Cristo, que foi pendurado na cruz do Monte Calvário, é o lugar da propiciação. Então agora, queridos irmãos, há uma ponte de esperança e fé sobre o abismo que separava o homem de Deus. Agora, em Cristo, nós podemos fazer a oração do publicano: se propício a mim, pecador. Amém? Aleluia. Agora Deus pode ser justo e pode ser justificador daqueles que creem no sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora podemos nos achegar a Deus como filhos que se achegam ao Pai. Aleluia. Por causa do sangue propiciatório de Jesus Cristo. Aleluia. Ele é, em seu corpo ferido na cruz do Calvário, cumprindo a profecia de Isaías no capítulo 53 de sua profecia. Jesus tornou-se o lugar da propiciação, o seu corpo ferido na cruz. Então agora nós podemos responder a pergunta que fiz ao início desta exposição. O que você tem para oferecer a Deus a fim de se tornar aceitável? O sangue propiciador de Jesus Cristo. É por este sangue que este amor infinito de Deus, a graça incompreensível de Deus, toca a nossa vida diariamente. Nós não merecemos, mas Deus pode livremente demonstrar o seu amor, demonstrar a sua graça, a sua compaixão, a sua fidelidade para com as nossas vidas. Amém? Querido Pai, nós te adoramos, bendizemos o teu nome por mais esta doutrina tão maravilhosa, Senhor. Senhor, obrigado porque tu te tornastes propício a nós, pecadores, através do sangue de teu Filho Jesus. Senhor, e vamos ter toda uma eternidade contigo para te louvar pelo dom
inefável da salvação que recebemos por meio do sangue de teu Filho amado, a quem nós damos honra e glória, a quem entregamos todo louvor e todo domínio e toda autoridade nos céus e na terra. Bendito para sempre seja o nome daquele que se deu por nós como sacrifício propiciatório na cruz do Calvário. A Ele honra, louvor e majestade para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos irmãos. Vamos ficar de pé. Queria só saber, vocês entenderam o que é a propiciação? Amém. Viram que há uma ligação entre a redenção, a reconciliação e a propiciação. Todas essas coisas estão acontecendo simultaneamente na obra de salvação. Mas aqui nós estamos desmembrando em pedaços só para entendermos um pouquinho melhor. Porque muitos crentes leem a Bíblia, passam em cima dessas palavras, não entendem, o pastor não está ali para resolver a questão e passa adiante sem entender o que lê. Mas, meus irmãos amados, o Espírito Santo é quem nos revela as verdades da Escritura Sagrada. A Bíblia é um livro santo, mas que nós o lemos em português e precisamos de um intérprete. O intérprete é o Espírito Santo. Amém? É por isso que George Miller lia a Bíblia de joelhos. Dizem os historiadores que ele leu a Bíblia de joelhos mais de 200 vezes. A Bíblia todinha, meus irmãos. Ele lia a Bíblia como um sacrifício de oração e de adoração diante de Deus. Por isso ele foi chamado o apóstolo da oração. Deus fazia milagres portentosos para responder às orações mais simples daquele homem. Glória a Deus. Feliz é o povo de Deus que pode conhecer as verdades absolutas da Bíblia Sagrada. Amém? Você não se sente feliz? Eu me sinto feliz, meus irmãos, por poder estar ensinando vocês essas verdades tão doces e tão preciosas que são capazes de mudar a vida do mais vil pecador. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria que alguém fizesse uma oração espontânea de gratidão a Deus agora. Obrigado, Deus, porque o Senhor que já está ali, a imensidão de Deus, a condição de Deus, a utilidade para ti, o Senhor, pela tua confiança, e entender, pelo teu sangue, para nos trazer a redenção, para nos trazer vida e vida abundante. Amém. Para que nós possamos juntamente com isso, não nos calar diante da grande condição. Ajuda-nos, Senhor. Oh, Deus. Glória ao teu nome, Senhor.
Aleluia. Glória a Deus, que o Deus de paz e misericórdia esteja conosco neste dia, no restante desta semana, em nome de Jesus, amém? Vamos saudar os nossos irmãos com a paz e vamos dizer a eles também que bom que você veio, amém? Glória a Deus.